Imagina a seguinte situação. Uma mulher chega em mim e fala: Lucas, daqui 3 meses eu vou viajar para a praia. Então eu quero ter resultado, eu quero colocar um biquíni e finalmente me sentir bem com o meu corpo. Então ela não quer competir, ela não quer ser fisiculturista. Ela só quer olhar no espelho e ver que o bumbum está mais redondo, as coxas estão mais grandes, mais desenhadas, abdômen definido. E ela me diz outra coisa importante, que ela consegue treinar 4 vezes na semana. Então, como eu montaria essa estratégia? É exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, então fica até o final. Primeiro, eu preciso entender quem é essa mulher. Ela é iniciante, intermediária ou avançada? Quanto tempo ela ficou parada? Ela sente dor? Quanto tempo ela tem para treinar cada sessão? Se ela dorme bem? Porque duas mulheres podem ter exatamente o mesmo objetivo, mas precisa ter estratégias diferentes, porque são pessoas totalmente diferentes. Por isso que eu sempre falo, cada pessoa tem um treino. Não tem isso de copiar o treino dos outros. Tem que ter o treino justamente para ela, para a realidade dela. Vamos imaginar que essa mulher é intermediária. Tem 6 meses a 1 ano de treino e que está 1 mês parada. E esse detalhe muda completamente o planejamento de treino, porque eu sei que quando ela voltar, ela vai voltar à força mais rápido. Porque querendo ou não, já sendo intermediária, já tem uma memória muscular, que ela já fez aquilo antes. E isso influencia totalmente na organização do treino, a periodização. Agora vem um erro que muita gente comete. A mulher fala: eu quero empinar o bumbum, mas eu não monto o treino focado apenas naquilo, no bumbum. Eu penso no corpo inteiro, porque um glúteo bonito sozinho não cria uma estética bonita ao todo do corpo. Mas como eu disse, claro, tem pessoas que têm a genética, por exemplo, quadríceps muito desenvolvido, posterior muito desenvolvido, mas glúteo pequeno, murcho. Mas sempre tem que olhar para esse lado, como a estética do corpo como um todo. Não focar só em uma musculatura, que é o todo que vai dar aquele aspecto estético feminino. Então, levando para esse lado de um corpo mais harmônico, claro, focando no glúteo principalmente, mas como um todo. Primeiro foco glúteo, segundo coxas e posterior de coxas, em seguida abdômen e aí sim membros superiores. E como a maioria das mulheres quer ter um corpo slim, tipo proporcional, focado nos membros inferiores, mas distribuído para glúteos, coxas, posterior de coxa, ter costas desenhadas, definidas, que até dá o aspecto de cintura mais fina, e braços sendo o último foco, mas sem deixar de trabalhar. Como ela vai treinar 4 vezes na semana, eu deixaria quarta para descansar e final de semana. Então ela treinaria segunda, terça, quinta, sexta. Então segunda eu começaria ênfase em glúteo máximo e quadríceps, ou seja, mais agachamento, elevação pélvica, búlgaro, extensora, muitos exercícios multiarticulares, mais carga, então alta intensidade. E terça eu focaria em exercícios mais isolados, por exemplo, posterior de coxa e glúteo médio, que é a parte lateral do bumbum. Então segunda eu focaria em glúteo máximo e coxas, e terça posterior de coxa, então no caso isolados, glúteo médio e parte superior de glúteo máximo. Então, trabalhando todas as porções do glúteo. Quarta, descanso. Quinta, braço completo, com foco em costas, puxadas, remadas, ombros também, que dá um aspecto de um corpo mais slim, igual eu disse, cintura mais fina. Eu dividiria abdômen segunda e quinta apenas, diluindo o volume para esses 2 dias. E sexta, eu faria inferior completo, então um pouco de cada. Como o foco é glúteo, sempre começando no começo, 1, 2 exercícios. Da mesma forma, quadríceps, da mesma forma, posterior de coxa. Seria um treino completo de membros inferiores e descanso sábado e domingo, e segunda volta novamente glúteo e quadríceps. Mas como ela ficou 1 mês parada, na semana 1 até a segunda semana eu começaria mais leve, com menos carga, mostrando para o corpo que ela voltou a treinar. Porque não adianta começar a treinar pesado, tinha dias parada, vai ficar muito dolorida,
e até pode atrapalhar a performance do treino e uma coisa que não vai ter benefício nenhum. E é muito importante até para ela voltar a realizar de maneira correta, a consciência corporal. Então é muito importante essa readaptação. Aí na terceira semana, aí eu aumentaria o volume, as séries e o foco, progredir carga, repetições próximo da falha, mas sempre equilibrando para ser tudo falha, ficar cansada, morta, sempre alinhando para ter a melhor performance possível se continuar rendendo. Então eu focaria em progressão de carga, consequentemente, ao longo das semanas, progressão de volume, de séries, tentar mais repetições com a mesma carga. Portanto, progredir não é necessariamente só aumentar o peso, tem várias outras formas de progredir. Esse é o princípio da hipertrofia, das variáveis de treinamento, para ter resultado de verdade. E assim, vou ajustando, ela vai respondendo ao treino, vai evoluindo. De 2 a 4 semanas eu iria aumentar o volume de séries para os grupos musculares priorizados. Ao decorrer das semanas, ficaria mais intenso, com mais dificuldade, mas claro, como eu disse, sempre ajustando conforme ela iria respondendo. Se eu aumentasse as séries na próxima semana e eu percebi que ela perdeu o rendimento, aí eu volto a diminuir, mas sempre buscando evoluir, sempre alinhando tudo, sempre observando a aluna. E o foco, estimular o músculo. Tensão mecânica, não só ficar cansada, suar. E nas últimas uma semana para viagem, eu manteria, buscaria progredir, como está chegando a viagem, não ficar desesperado porque tem que aumentar para ter mais resultados. Mantenha a performance, como eu disse, não está conseguindo aumentar a carga, busco que ela faça mais uma repetição, até manter a performance, manter a cadência, boa amplitude, sem dores, isso já é muito importante. Detalhe, percebe que eu nem falei os exercícios, porque tem várias outras coisas que são mais importantes do que necessariamente um exercício para empinar o bumbum, um exercício para crescer a coxa, um exercício para trincar o abdômen para essa viagem, entendeu? Então é o completo, é o conjunto, é o planejamento de treino para a aluna. Claro, exercícios são muito importantes, desde que escolha da forma correta, que melhor encaixe para aquela aluna, com base que ela consegue, claro, nos objetivos, porque realizando o exercício perfeito, mal executado, vale muito menos do que realizar o básico bem feito. Mas como eu disse, claro, vem a parte nossa, personal trainer, encaixar direitinho os melhores exercícios para aquela aluna, para chegar no resultado dela. Uma coisa que é muito importante e eu não falei até agora é a alimentação. Porque você pode muito bem fazer uma dieta de ganho de massa muscular, comer muito porque quer ganhar músculo para chegar na praia bem, mas acaba aumentando muito o percentual de gordura. E como você quer se sentir bem com o corpo, vai usar biquíni, tem que ter uma dieta alinhada com foco de ganho de massa muscular, mas também que não aumente tanto o percentual de gordura. E por isso eu gosto de sempre estar alinhado com o nutricionista, porque eu quero chegar no resultado dessa aluna. Então eu tenho que saber todos os detalhes de como está sendo a nutrição, a dieta daquela aluna, e com isso tem que conectar a alimentação com o treino. E fazendo assim, esse resultado chega. Portanto, os dois trabalham para o mesmo objetivo. Deixam de ser alimentação concorrer com o treino, começa a alinhar os dois, trabalhar os dois juntos. Aí o resultado é muito mais rápido. O cardio, que é muito importante também, eu não colocaria muito e nem zero. Eu equilibraria de 3 a 5 vezes na semana e um momento que não atrapalhe a performance do treino dela. Porque cardio é muito importante, mesmo sendo para emagrecer, definir, ganhar massa, equilibraria, colocaria no plano dela. Então, percebe que nenhuma hora eu falei fazer 3 de 15 de tal exercício, 3 de 12 de outro. Eu foco não só no exercício, mas como todo, a estratégia. E sempre pensando no quê? No objetivo da pessoa. Porque todo mundo quer isso, chegar na praia, colocar um biquíni, se sentir bem com o corpo. E por isso tem que observar, tem que ajustar cada detalhe. Então é assim que eu montaria uma estratégia para esse objetivo. Claro, não dá para falar tudo aqui. Aí é só com acompanhamento mesmo. Mas se você curtiu esse vídeo e quer mais conteúdo de treino, evolução em busca dos seus resultados,
já inscreve no canal, já deixa o seu like e me acompanha nos próximos vídeos. E vamos pra cima, porque todo dia é missão.